Quem é você? Eu sou um cara que tentou a literatura e acabou no jornalismo, né? Era preciso narrar o vivido, né? O que vivi da minha infância em Paranaguá, né? Em Paranaguá havia uma praia no rio Itiberê chamada Condor, porque ali amerrissavam os hidroaviões da Condor Germânica, que veio a guerra, a Condor tirou o time de campo, como outras empresas ligadas ao eixo, né? E ali em Paranaguá despontava a Ilha da Cutinga, perto do nosso lugar de banhos, e onde nasceu a cidade, né? Então tudo de Paranaguá é uma constante em mim, né? Eu me lembro, inclusive, que a casa em que eu nasci em Paranaguá, na rua Visconde Nácar, ela tinha uma passagem para um túnel famoso em Paranaguá. Há uma lenda urbana de Paranaguá que fala de existência de um túnel que vem lá da tomada de água, né? Da cidade, atravessa a cidade toda, passa pelo Porto dos Padres e passava na casa do meu avô, Randolfo Gomes Veiga, irmão do Alberto Veiga, eles sócios da maior empresa de Paranaguá. E nessa casa, inclusive quem andou por lá foi o Vila Lobos. O Vila Lobos ficou 2 anos em Paranaguá, a grande figura da música brasileira, e arrumou um emprego, né? Primeiro com o Alberto Veiga, com meu avô, e posteriormente com o avô do João Elísio Ferraz de Campos, né? Ele ficou 2 anos em Paranaguá. Fez em Paranaguá o seu primeiro concerto. Isso aí era ignorado completamente pelo pessoal do Instituto Heitor Villa-Lobos, né? E aí houve uma intervenção de jornalista, até a Rosi Cardoso escreveu um texto interessante sobre essa ocorrência, esse evento, e que teve grande repercussão, fazer correções no memorial aí do nosso maior músico. E ele fez esse concerto com produção dele também, e interessante que no Teatro Santa Celina, em Paranaguá, coisa que não existe mais. E uma coisa curiosa, quando eu fui olhar os componentes da orquestra que se apresentou nesse evento, havia um milício que era exatamente pai de um genro meu. Como a cidade é pequena e como a vida se torna toda encaixada, né? Circunstâncias mais absurdas, né? Então, em Paranaguá, eu estudei na escola normal, no jardim de infância, estudei depois no anexo lá, né? E com cerca de 9 anos saí de Paranaguá para Curitiba, né? E em Curitiba, aí fui o Grupo Tiradentes, Grupo Prieto Martinez, né? E fui só estudando em escola pública, né? Um detalhe curioso que eu me lembro é que cobravam taxas nas escolas públicas, né? E eu sempre conseguia a amenidade da dispensa através de parentes meus que tinham posição no governo, o Ângelo Ferrari Lopes, que foi prefeito de Curitiba, que era meu tio, né? Foi candidato a governador do Paraná, enfrentou o Bento Guarda-Rocha, perdeu a eleição em 1950, né?
E essa intervenção permitia que eu não pagava, ficava dispensado de pagar as coisas, até a universidade. Na universidade, aí tinha que apresentar questão do imposto de renda, do pai e tal, e os colegas que encaminhavam isso, os colegas do diretor acadêmico. Um deles foi o Nassim Bacila Neto, depois meu colega constante de jornalismo na Gazeta do Povo e em outros veículos, né? Então, em pouco tempo, né, já perto de me formar em Direito, em 54, pouco antes, iniciei uma atividade de jornalismo, de crônicas, aquela questão da literatura que eu me referi no início. Escrevia crônicas, né? Uma delas era A Porta do Café, a Porta do Café, a crase. Era o jornal Diário da Tarde. Só tinha gente velha, impressionante. Eu faço um esforço de memória, me lembro de pessoas bem idosas, né? O Roberto Barroso, o velho, o pai do Roberto, o velho Roberto, que foi vereador, foi secretário de Justiça do Bento Munhoz da Rocha, estava lá na redação, né? Essas pessoas, Vicente de Castro, Taucher, Hortêncio de Castro, né? O Gastaldi, essas pessoas, o professor Rô Gomes, né, que tinha sido meu professor de economia política na Federal. Então, você era um menino, né, perto daquele pessoal. Não era tanto assim, né? Tinha 19 anos quando comecei a fazer essa colaboração mais sistemática, né? Eram visões da cidade, né? Falar dos tipos populares de Curitiba, da Maria do Cavaquinho, da Maria Marcha Lenta, né? Essas figuras que povoavam a cidade. A Maria do Cavaquinho, ela fechava seguidamente a rua principal de Curitiba, que era hoje Rua das Flores. Ela, como havia trânsito de duas mãos naquela via, ela deitava no asfalto com um cavaquinho ou com uma sombrinha na mão e já tinha o apoio dos estudantes, porque Curitiba era universitária, né? Hoje diluiu essa presença do universitário. Nessa época, não. Tudo que era de relevante na cidade, recreativo, esportivo, cultural, inclusive o desfile de calouros, né? Era uma coisa que marcava a vida da cidade. Então eu me lembro que ela deitava na rua e os estudantes davam apoio. O estudante era uma vaca sagrada na cidade e fechava o trânsito da rua, né? Parecia aqueles movimentos dos indianos, né, contra o domínio inglês, né? Então era uma marca da época, né? E eu me lembro que, inclusive, eu tinha o Batista, o pai do Eike Batista, era estudante de engenharia em Curitiba. Parava na esquina do Café para Todos com um cravo na lapela, uma figura, né? Eliezer Batista, o criador genuíno da Vale do Rio Doce. Era o Boris Bacana, que era o apelido dele. E ele se dizia russo, né? Dizia que falava russo e tal, né? Fez o último ano de engenharia aqui em Curitiba. E era uma figura marcante da cidade, né? Que ninguém podia imaginar que um tipo gozador daquele viesse a ser tão importante, né? Como o consolidador da Vale do Rio Doce, ministro de vários governos, inclusive do governo do João Goulart, que formou talvez o maior ministério, o melhor ministério do Brasil, né? Pela qualidade dos seus integrantes. Ele era um dos componentes, né? Do lado de Santiago Dantas e figuras desse porte, né? Então Curitiba era diferente, não?
Curitiba foi universitária até 60 e pouco. Depois essa expressão forte da universidade diluiu em relação às outras características que a cidade foi assumindo. Mas nessa época, foi a época das minhas manifestações públicas, né? Adorava uma rebelião contra o preço da carne, né? Cada vez que chegava a estiagem, é evidente que faltava ração e subia o preço da carne, isso é inevitável. E aí vinha o povo para a rua para invadir os açougues, né? Pegavam um quarto de traseiro de boi, queimavam na rua, uma loucura, né? Havia isso, né? E numa dessas façanhas de manifestação popular, dentre elas a Guerra do Pente, de 57, que Curitiba foi sitiada, né? Porque a polícia militar não conteve a rebelião que houve na cidade por causa de uma história de um concurso do Seu Talão Vale um Milhão. O cidadão vai na loja de um árabe e comprou um pente. Pente era 8 cruzeiros, né? E se exigia que tivesse um gasto mínimo de 50 cruzeiros para que o talão se habilitasse ao talão. E houve uma discussão, o cidadão da polícia militar queria o talão e acabou levando uma pancada de um árabe, que era dono do estabelecimento, e aí generalizou a pancadaria em Curitiba e com um sentido étnico, né, que foi uma rebelião contra os árabes, né? E o curioso é que o criador do Seu Talão Vale um Milhão era o Aníbal Curian, que era uma liderança árabe, né? Foi o criador, né? E durante 3 dias a cidade ficou sitiada. E até que houve uma intervenção principalmente da rádio, a Rádio Cultura do Abílio Walsman. A Rádio Cultura fazia as coberturas. E os repórteres soltavam coisas absurdas, né? Diziam, por exemplo, tivemos a informação de que uma criança de 3 a 4 anos acaba de ser pisoteada pelos cavalos da polícia militar. A notícia ainda não foi confirmada, mas se eu for, o furo é nosso. Coisas do gênero. E aí, uma das pregações, o Osmar de Oliveira estava no comando dessa reportagem e referia-se ao fato de que enquanto o povo era espaldeirado nas ruas, na casa do milionário Caluf, pai do Padre Mir e do Munir, havia uma recepção, porque o Padre Mir, nesse dia, tinha se sagrado franciscano. E aí a canalha foi lá, né? E atiraram uma pedra, atingiu o cara do general, né? Comandante da 5ª Região Militar. E aí, como consequência, houve a intervenção do regimento lá do Boqueirão. Vieram com os carros blindados e com força moral que aquilo tinha, e foram tomando a cidade. A polícia ficou completamente desmoralizada nesse episódio, né? Porque se espraiou como uma guerrilha. E aí tem uma cena bem curitibana. Aí solta a base de um desses carros blindados, e aí o curitibano clássico, né, na esquina da Marechal com a Rua 15, né, ele chega para o oficial que está lá embaixo do carro, do comando daquele veículo, e o cidadão diz assim: o senhor quer que empurre? Quer dizer, isso é típico de Curitiba, né? Esse humor, né? Em momento tão inadequado, né? E houve essa intervenção, isso foi um acontecimento que já deu margem a filme, tem um filme do Palito aí sobre isso, né?
e discussão na universidade sobre as implicações sociológicas, psicossociais do acontecimento. E também, em função desse tipo de manifestação que eu sempre me envolvia, eu estava nessa também estava. Só que eu queria a telefônica, eles não queriam, se gritava, vamos lá, no Centro Cultural dos Estados Unidos, não. Os caras queriam jogar pedra em casa de árabe, a bronca era com os árabes. Então não dava para desviar os objetivos da Malta. E uma dessas ocorrências de Rua 15, eu fui convidado a comandar uma greve de garice em Curitiba. Eles não tinham a menor noção, experiência disso, e não era um serviço terceirizado, como foi por várias empresas aí, né? E hoje pertence a uma grande empreiteira, que é a Cavo, né, que cuida. Era Terpa Lipater antes. E aquelas pessoas não tinham noção de nada. Nós tivemos que orientar para ver como é que... Eu dei uma de Isaac Rabichevski, vamos falar isso aí em coral. Estamos com fome, estamos com fome, estamos com fome, estamos com fome. Saía marchando. Lá na Praça Osório, rumo até o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, onde haveria uma manifestação já concentrada. Né? Quando eu estou passando na frente da Casa Singer, olha, eu já era formado, né? Isso aí ocorreu lá por 58, por aí, né? Então estava na frente da loja da Singer, estava todo impertigado, estudante de direito, ou colega de faculdade, que virou para mim e fez assim. Que essa também é uma clássica de Curitiba, né? O empata soda, né? Porque é no carnaval, em tudo essa... O cara não pode, tanto que o bloco lá da minha família aí chamava Não é Jeito, imagine, um bloco que ganhava o título de campeão do carnaval, e eu que era ligado ao Curitiba Futebol Clube, era o Não é Jeito. Aí sai pela Rua 15, vamos até a sede do Sindicato dos Comerciantes. Lá eu vi na mesa um cara ligado ao SNI. Já digo, a barra está piorando. Aí fui convidado a falar, né? E discurso emocional, essas mãos que modelam a cidade, coisas assim, né? Aquela gente rude, né? Os caras meio chorando. Não estavam habituados a uma regimentação dessa, porque eram todos empregados de obras públicas. Cara que trabalha na coleta de lixo, que trabalhava nos canais da cidade, nos rios, né? Em sabidamente péssimas condições. E aí eu estou fazendo um discurso e notei que tinha um cara da polícia, da DOPS, por sinal era meu amigo, que era o Isabelino, que jogava pelada comigo. Foi ponta direita do Atlético, jogou na Ponte Preta, uma figura, um cara muito bom. E aí eu disse assim, há aqui em nosso ambiente um companheiro da polícia. Os caras, queremos ver quem é, né? Eu disse, não, peraí, eu estou notando que ele está votando com a maioria. Como ele simula ser um dos nossos, eu notei que ele está votando a favor das teses majoritárias tomadas aqui no plenário, né? E aí o Isabelino, inclusive, fez um sinal para mim assim, né? Porque... E não fez nada, né? Que no fato, o mau caráter aí fui eu, porque poderia ter criado um constrangimento para ele, e ele não deve ter feito relato nenhum a respeito da minha provocação, que era uma provocação claramente incursa na própria Lei de Segurança Nacional. Então, esse agito, tanto que vem do tempo da universidade, marcou muito a minha trajetória, como também o fato de ter acompanhado coisas interessantes. Por exemplo, em 1953,
que foi o centenário da província, o Getúlio Vargas dormiu no Palácio São Francisco. E o doutor Milton Carneiro, que era o chefe da Casa Civil, eu era redator da Câmara de Expansão Econômica, né? Que era o Mero Braga, que era os caras que praticamente me lançou no jornalismo, né? E fez uma outra coisa muito mais importante que isso, que trouxe o Newton Freire Maia para dar aulas magistrais da genética humana da nossa universidade e transformando Curitiba num centro de excelência disso. Então, essa incursão, né, pelo palácio chamou, eu subo a escada, quem é que está no alto da escada? O Gregório, o protetor, Gregório Fortunato. E onde é que o jovem vai? Eu digo, né, o doutor Milton, todo tímido, o doutor Milton me chamou, me deu um empurrão. Não foi igual aquele da Renata Sorrá, da novela que jogou cara na escada, mas me deu um leve susto, né? Outra coisa interessante desse ano e dessa presença do Getúlio em Curitiba foi uma reunião da Comissão Interestadual da Vacina Paraná-Uruguai. Era um órgão do governo de São Paulo que reunia todos os governos por essa área da bacia Paraná-Uruguai, né? Paraná, Santa Catarina, Minas, então estava lá Juscelino Kubitschek, estava o Bento Munhoz e tal. E eu estava lá no dia, no Salão Nobre da faculdade, hoje, a antiga faculdade, né, o novo Ateneu, o Salão Nobre, que se realizava, assim, o Getúlio Vargas fez um discurso anunciando a criação da Eletrobras. Eu estava lá, eu vi isso, né, que foi inclusive um motivo de uma reação de um dos presidentes dos cartéis da eletricidade. Ele estava pescando trutas no Canadá e botou em dúvida a disposição do Getúlio de levar aquilo a ferro e fogo. E Getúlio, exatamente no seu discurso, aquele discurso carismático que ele tinha, ele dizia que das dificuldades que encontrava, isso ele iria repetir, inclusive no texto da Carta de Testamento, dificuldades que ele encontrava para botar nos trilhos a Petrobras, né? Ele agora anunciava essa criação de mais uma estatal, que era um dos objetivos do governo, era a substituição de importações, né? E dar mais consistência ao chamado poder nacional. E encontrava, inclusive, apoio na área militar. Os militares, inclusive em 64, deram bastante ênfase a isso, ampliando o número de estatais e de intervenções na vida brasileira. Do Getúlio ainda, antes disso aí, em 1950, no Brashotel, ali, na parte de cima do Brashotel, onde tem hoje, criaram um bar ali, hoje é do Slaviero, hotel, Bar Getúlio, para homenagear o fato do Getúlio ter feito o discurso dele ali. Foi o discurso do Paraná. Foi o maior comício da história do Paraná. Essa fantasia de que o das diretas tinha mais gente, conversa. Tinha mais de 50 mil pessoas. Se fechou tudo. E não tinha cantor, nada para animar. Era o Getúlio, eram os oradores da terra e o Getúlio. Então esse episódio interessante, porque o Getúlio destacou o fato de que os dois candidatos do Paraná eram pessoas importantíssimas, o Ângelo Ferraro Lopes, meu tio, e o Bento Munhoz da Rocha Neto. Destacou os dois engenheiros como figuras capazes. Queria ficar meio como um tucano, ficar no muro para não tomar a decisão. Mas a maioria da massa que estava lá, trabalhada pelo Paraílio Borba, que era do PTB, ele conseguiu galvanizar essa massa e fazê-la ficar com o Munhoz da Rocha, né? E então houve um atrito, porque onde tinha uma faixa que defendia o Bento Munhoz da Rocha,
O Carlinhos Pereira, que era uma figura da noite curitibana, um lutador de catch, que casou com uma filha do Chique Chique, e que era um cara temido na cidade por causa da sua capacidade irresistível de brigador de rua, né? E ele foi lá e arrancou a faixa. Hoje, imagine o que deu o resultado disso, né? Foi um conflito e estava ele com o Murilo Beltrão. O Murilo Beltrão acabou levando uma punhalada nas costas, na espinha, né? Sem maior consequência. Mas houve um pau. Eu, Nego, o Gregório, desce lá do Braço Hotel e também vai distribuir porrada, né? Ali na rua. Foi uma coisa impressionante esse episódio, que eu me lembro que ocorreu aqui, que marcou o maior comício da história do Paraná. Essas coisas eu vivenciei, tive situações, às vezes constrangedoras, por causa de posição política, né? Inclusive em 64, o Ney Braga nos deu, no meu caso, uma meia punição, porque me deixou em disponibilidade, eu fiquei afastado do Estado, eu recebi o salário. Mas ele não fez isso com todos, fez com alguns de nós. Aqueles que tinham, por exemplo, uma ficha mais carregada, como o Noel Nascimento, o promotor público, por exemplo, o Jairo Reis, que era colega nosso, que era colega de repartição, inclusive, que tinha uma importância muito grande nas ações de reformas, João Goulart, principalmente a reforma agrária, eles ficaram com aposentadoria pelo tempo de serviço, né? Tivemos uma correção disso com anistia, né? E isso, tivemos um processo militar, né? Respondemos um processo da auditoria de guerra, levou vários anos para conseguirmos um habeas corpus, que foi no Supremo Tribunal Federal, né? Nós tínhamos aqui um promotor público muito ligado a esquemas religiosos da Revolução, né? Que era o Rauen, Felipe Rauen, e carregava as denúncias Ulisses Campos, que era um juiz auditor de uma coragem, uma das figuras mais corajosas que eu vi naquela época. Ser corajoso, no dia a dia, tudo bem. Ser corajoso, numa hora em que todo mundo te cobra alinhamento na Revolução. Então, Ulisses era esse cara que ele negava, ele rejeitava as denúncias do Benedito Felipe Rauen, né? E por isso acabou também criaram problemas, como criaram para outros, que mostravam uma postura mais liberal, mais conforme o direito, né, nessas questões. Então é uma vida assim, ficamos durante 6 anos sem arrumar emprego, né, porque era uma coisa contagiável, você atingido pelo ato institucional, né, embora ato institucional do Estado do Paraná, da Comissão Geral de Investigações daqui, era uma coisa que criava dificuldades no convívio, né, que só foi rompido, no meu caso, em 1970, 6 anos depois, pelo João Milanês, que me convidou para a Folha de Londrina, e em seguida o Cunha Pereira me convidou para um programa de futebol, de Telegol, do Canal 12, que era montado pelo Luiz Alfredo Malucelli, o inesquecível Malu, né? Então, tem sido assim. E tudo, a continuidade é um pouquinho disso, como nós estamos hoje vivendo agora. Estamos com 65 anos de jornalismo, né? Então, é uma história. As primeiras incursões em jornal, a primeira era dar notícia do time de futebol do bairro, que a gente levava lá pro Rinaldo da Che Pereira, que tinha um jornal, segunda-feira, que chamava Gazetinha, em Curitiba. Ele ia na Rua 15, ele subia na redação, levava para ele publicava como a gente escrevia. Aqueles chavões,
enfrentaram-se ontem no campo tal. E ele dizia, depois de uma partida repleta de lances emocionantes, saídos airosamente e tal. Escrevia esses clichês, né? E daí que é ficar deslumbrado com aquilo que se via, aqueles caras escrevendo, né? Gente que rejeitava a máquina de escrever, né? Que era o caso do Mugiati. Mugiati até o auge da carreira na caneta, né? E tinha o Pires, que fazia o Barros Cassal, que fazia a Ferro e Fogo do jornal O Dia, escrevia com lápis tinta, ficava com a boca igual lá os monges copistas, né, da história do Humberto Eco. Então é uma coisa assim. A chegada ao jornalismo profissional, primeiro eu fui ao estado do Paraná, que foi um jornal criado para dar cobertura ao governo do Bento Moura da Rocha, tanto que os diretores eram o Fernando Camargo, o dono lá do Palácio Avenida, que era também parente da família, e o Guerra Rego, que teve uma fase como prefeito de Curitiba. Então era um jornal interessante, foi uma renovação também aqui na imprensa do Paraná. Eu escrevi uma crônica lá, né? E assisti coisas incríveis, né? Por exemplo, Fernando Pessoa, que era um sujeito absolutamente irreverente, ele e o fotógrafo Romário Amódio jogaram um negócio de um disco metálico para o espaço, fotografaram, e aí as imagens saíram na imprensa mundial. Não tinha nada. Aí você ia ler o texto, dizia, para você ter uma ideia do texto, dizia assim: estávamos eu e o Romário caçando lagostas num bueiro da 24 de maio, quando tivemos a atenção despertada para um objeto que se deslocava no espaço. Foi uma cena de matar, né? de irreverência no Fernando, que era um debochado, não sei, foi diretor do Teatro Guaíra, ele queria um briefing, pediu para mim fazer um briefing para simplificar a questão da arquitetura do teatro. Imagine o arquiteto Meister, que é uma figura muito séria, figura venerada na cidade, né? Autor do projeto do Teatro Guaíra e também da nossa estação rodoferroviária, né? Ficou louco. Eu me lembro que o Fernando dizia o seguinte: que projeto! Aí tinha uma baia, por causa da novela, por causa da ópera Aida, tinha uma baia para um elefante. Aí o Fernando dizia assim: onde é que já se viu um teatro que tem um apartamento de um elefante? Esse troço assim, né? Fernando é incrível, né? Uma figura. Não sei como é que uma pessoa com esse talento, com essa irreverência, conseguiu conviver aqui em Curitiba. Mas, então, do estado do Paraná, eu aí passei para o jornal, que era uma experiência nova aqui, que já era uma transição entre o jornalismo mais romântico, né, para um jornalismo mais profissional, que era o Diário do Paraná. Não tinha, assim, lá grandes equipamentos, nada, mas tinha grandes pretensões, né, a característica do texto, né, a técnica do líder, do sublíder, a questão do texto conciso, a abolição dos aditivos, né, a adoção do diagrama. Trouxeram dois diagramadores, Benjamin Steiner, um judeu argentino, e um uruguaio chamado Oscar Meliante. Imagina, Meliante. Eles, então, para nós que estavam vivendo aquilo, era um negócio maluco. Você vê o jornal brotar, o layout do jornal brotar na mesa, na mesa em que o Benjamin trabalhava, né? E aí, cenas incríveis, né?
Benjamin era um debochado, era um ator, ator de alta qualidade. Fez uma cena como se estivesse tendo uma apoplexia um dia na redação. O que está vindo com você, Benjamin? Iam lá abraçar ele. Ele abre a boca assim, tira uma calcinha minúscula, uma calcinha feminina, tirou lá da garganta. O ambiente era assim, era sério, mas tinha esse deboche também, né? Então, o que havia de problema aí, né? Como tivemos vários problemas lá, né? Inclusive, uma ocasião, nós estávamos esperando uma mulher, uma Vatucci maravilhosa, que ia se encontrar com o Ronald Strasser. E nós ficamos lá para o salão, tinha um aparelho de rádio, cada hora um ia dançar, o Loio Pércio, o Eduardo Virmon, todo mundo ia dançar com ela, tirava casquinha, né? E nada do Ronald chegar. Aí o pessoal da oficina, que tinha uma bronca com o pessoal supostamente intelectualizado da diagramação, o cara foi lá, viu aquilo, pô, tem uma mulher aí e tal, né? Era um escândalo, chamou a Aderbal, né? Chegou de manhã o Aderbal Strasser, faz uma reunião de brém para discutir o assunto. Eu me lembro que o Benjamin dizia assim, seu Aderbal, eu peço demissão. Ele não podia ser demitido, era o cara-chave do jornal, né? E aí o Aderbal queria, mas, Virmão, pô, o que foi que houve? O Virmão, aquele jeitinho dele, aquela fala meio tímido, né? Mas senhor Aderbal, logo depois do balé do Massa, balé do Massa, o Aderbal quase caiu da cadeira. Pô, já imaginou Siegfried Folies dentro da redação, né? Com coristas andando por cima da mesa. Balé do Massa, eu e o Benjamin brincando de lutar espada, dançando, uma loucura. E aquela palhaçada que foi aquele constrangimento, né? Os caras achando que ia dar algum problema, acabou não dando nada, né? Mas eu me lembro o ridículo da encenação, né? Mas o Benjamin era uma figura maravilhosa. Como esse jornal, né? O ambiente do jornal, as pessoas, tínhamos o Ribas do Cavalo e tínhamos o Ribas de Carvalho, que era o Denizar Ribas de Carvalho, que fazia sobre futebol, né? E o outro Ribas, que fazia uma coluna humorística, Napoleão, né? Fazia charge sobre a vida do hipódromo, né? Enfim, era um ambiente maravilhoso, onde eu lidei com tudo. Inclusive, fui organizador de concurso de Miss, até isso, né? Foi aliás, uma experiência interessante, porque a história de que as Misses, eles querem falar de limite da Miss, dizendo que ela leu O Pequeno Príncipe, do Antoine de Exupéry. Ainda está ganhando até hoje o primeiro lugar na listagem no Brasil de obras de ficção. Tem primeiro lugar. Às vezes vai para segundo, volta para primeiro. Essa semana estava em primeiro outra vez, né? E eu me lembro que quando a Ângela Vasconcelos, que era uma estudante de arquitetura, né, filha do Osni Vasconcelos, oficial da aeronáutica, grande jogador de basquete, né, e animador do esporte, e da Arlete, mulher destacada nas artes visuais, essa menina, na véspera do desfile, fala para mim que as obras que ela achava importantes era O Pequeno Príncipe e a Metamorfose, a história do Gregório Samsa, o personagem do Kafka que se transforma em barata. Imagine o contraste entre uma coisa e outra, né? Então, tudo isso aí eu tenho nos meus relatos de lembrança, de memorização. Volta e meia eu coloco isso, lembrando, né? Inclusive, eu estava lembrando outro dia de um concurso de Miss na Thalia, que até a atriz, porque era todo mundo a rigor. Estava eu, o Vinícius Coelho
e Ayrton Batista, todos a rigor, e eu na máquina, escrevendo. Fizemos a notícia dentro da Thalia e o jornal saiu e veio com o resultado, veio para a Thalia o jornal. Coisas de alta, não tinha de nada de alta, uma coisa simples de fazer e que nós fizemos. A Doris Monteiro era cantora, me lembro que ela saiu, foi jantar com o Ney Braga e tal, que era essa época prefeito da cidade, né? Porque Ney foi o primeiro prefeito de Curitiba eleito em 54. Surpreendentemente, numa eleição em que a morte do Getúlio não funcionou, o suicídio não deu votos para o candidato do PTB, que era o Estevão de Souza Neto. Decidiram a eleição o Ney Braga e o pai do Requião, o Wallace Tadeu Nery Silva. E ganhou o Ney Braga porque o Hernani Santiago de Oliveira, que era o prefeito da cidade naquele momento, e ele fez o asfalto de Santa Felicidade de graça. Toda aquela área lá votou no Ney Braga. São coisas da nossa história. É muito comum no jornal a molecagem, né? E uma dessas nós aprontamos para o Dino Almeida. O Dino Almeida tinha mania de começava a escrever numa máquina, pulava para outra. Então ele deixava espaços em branco. E eu e o René Dotti ocupamos esse espaço em branco botando notícias terríveis, né? Inclusive foi bom que as minhas não saíram, né? Porque eu falava que uma delas tinha descoberto uma célula comunista na casa da Dalila de Castro Lacerda, a mulher do reitor, né? Mas a que o René Dotti fez era assim, tomando seu conhaque com leite quente no Rodoviários Hotel com a Dagmar do Balé Estrela da Manhã, o homem de negócio Antônio Ferreira, o Ferreirinha, o rei do FUC, era tido como o cara que desviava automóveis, né? Nós fomos eu fui pegar o René na casa dele. O René era muito pobre, era um menino, levando a chuteira na mão, fomos lá pro Bloco Marginal para jogar futebol, né? E quando estavam lá, chega o jornal, né? Aí ele vira para mim e diz assim, com aquela vozinha dele: Maza, saiu a notícia. Deus livre, aí não sabia quem punir, né? E acabaram querendo punir o Dino, né? Que uma injustiça, né? A molecagem tinha nome, mãos e presença, né? Então, isso é uma coisa que quando nós comemoramos aí o aniversário de Diário Paraná, a gente sempre lembra desse episódio, dessa cena, né? Que em jornal você podia esperar de tudo, né? Eu me lembro que uma ocasião teve um debate entre um professor da direita, era um espanhol, e contra um professor mais agnóstico, mais próximo do materialismo de Ponta Grossa. E o Aderbal me deu ordem, disse assim: olha, não deixe sair nada disso no caderno cultural. O caderno cultural, aliás, quem assumiu o caderno cultural era o Temístocles Linhares, que era um nome nacional, né, em matéria de crítica literária. E aí o Benjamin está fechando o jornal. Que tem dois caras aqui se arrebentando. Eu nunca vi isso em jornal. Eu disse: olha, Benjamin, isso aí tem ordem expressa. O Aderbal, ele viajou e não pode sair nada, porque essa matéria aí fere amigos deles dos dois lados. Aí o Benjamin fez um ar teatral, costumeiro, né? Então, eu faço que nem Sócrates, eu lavo as mãos. Aí o cara do comercial, do mezanino, que é corrigir, ele disse assim: Benjamin, como? Você quer dizer
O Pôncio Pilatos, ele vira, mas vai querer me dizer que Sócrates também não lavava as mãos? Né? Então, essa era a coisa, esse teatro, esse lado burlesco de jornal era uma constante. Né? Apesar do total do profissionalismo, havia espaço para isso, coisa impensável hoje nos jornais modernos, onde você não pode fumar, né? Onde não existe espaço para a brincadeira, a curtição, né? Que havia naquela época. Né? Então, nós, em função do surgimento da televisão, inclusive o primeiro filme de criação da televisão, do canal 6, era uma história, a história do Paraná. Era o filme era do Salomão Scliar, que pegou imagens do Brasil colonial de várias épocas, de índios, uma série de coisas, em 16 milímetros. O Valêncio Xavier, que era o roteirista, e eu era o cara do script. Eu lembro que o texto começava assim: o oceano é o desafio, a época a dos descobrimentos. Me lembro disso. Foi um negócio incrível, né? Porque uma coisa quase de figuras paradas, tinha um traveling, às vezes um índio esticando a flecha, você fazia um movimento, um traveling, um movimento de câmera, né? Para dar algum movimento. Me lembro também quando no texto se fala na história do Cormorã, que é o navio que combatia os navios negreiros, e Paraná, aqui em Paranaguá, havia grande interesse. Não era bem o que era o café nos anos 50, né? Mas era um insumo, uma matéria-prima importante, a escravatura. Aí eu entro no navio aqui em águas territoriais brasileiras e tem uma cena meio quixotesca, também corajosa, de jovens de Paranaguá que vão reagir contra esse navio, que era um navio de bandeira inglesa. Né? Para fazer isso, o que o Valêncio bolou? Ele pegou uma caravela dessas de decoração e com um fio ele puxava, ele botou uma peça clássica, da música clássica, que vem o soar de canhões, né? Ele botou isso como fundo e assentou aí a história, né? Eu participei disso, né? Estava lá. A coisa, o Paraná despreza a memória, é muito displicente com a memória. Nesse caso, o Gil Valêncio já estava meio doente e me procurou, dizendo que um professor universitário estava recuperando a obra do Salomão Scliar e queria saber desse trabalho feito para inaugurar a TV Paraná, Canal 6. E aí eu fiz um briefing, encaminhei para o cidadão. O Valêncio já não estava bem. E então, isso aí mostra que não é só aí. Eu tive outros episódios no rádio, em jornal, mas em rádio. Uma ocasião, nós fizemos na Rádio Independência, sob o comando do Jair. Do comando do Jair, nós fizemos a história do Carnaval brasileiro. Começava com Chiquinha Gonzaga, com Abre Alas. Né? Eu que escrevi. Eu tinha o apoio do José Maria Pires e do bioquímico, professor, que era um dos maiores entendidos em música popular brasileira, muito ligado ao Aramis Milhares, que era outro craque nessa área. Né? Então, fizemos isso aí, uma coisa maravilhosa, 10 horas de gravação, depoimento, entra o Lamartine Babo, narra falando por que fez aquela música, o Braguinha, então uma coisa, um espetáculo, né? Perderam tudo, perderam o script, perderam as fitas, né? É uma história de desperdício, né?
teve aqui no governo Paulo Pimentel, o Adir Guimarães tinha o maior acervo de textos, acervo de almanaques, revistas, jornais do Paraná até 1960 e pouco. E houve uma tratativa para o governo adquirir esse material, e burocrata e briga com o cara da Fundepar, não sei quem, da Secretaria de Educação. Não saiu. Aí vieram pessoas da Austrália e compraram esse material. Hoje, o paranaense que quiser conhecer a história do Paraná nessa perspectiva, vai lá na Universidade de Canberra, já aproveita para conhecer também os bichos típicos lá da Austrália. Outra coisa, junto com a televisão, nós ligamos o jornal à televisão. A televisão que passaria a sustentar o jornal, naturalmente, por causa da escala operacional dela. Mas nós fazíamos o jornal do DP na TV, né? E alguns programas. Por exemplo, eu fiz um programa de debate, chamava-se Fórum de Debates. Tem cenas muito engraçadas. Teve um debate entre dois membros da Associação Comercial, o presidente, que é o Oscar Xerapi, e que era um homem da ultradireita, e o Aristides Vinholes, comunista, que trabalhava com o Ciron Cunha na Livrobras. E o Vinholes não tinha a menor noção do que era a captação de um microfone direcional sensível, né? E chegou uma hora, ele fez uma ironia com o Oscar Xerapi, ele tinha mania de bater a perna, se mexer todo. Aí ele fez uma ironia, vira para mim e diz assim: Maza, com essa, nós acabamos com esse alemão nazista. Foi tudo pro ar. Entendeu? Tem muitas coisas como essa, né? Nessa época, essa época que não é da sofisticação da televisão. Mesmo no Canal 12, eu fui para lá como comentarista. As condições técnicas do Canal 12 eram as mais precárias possíveis, né? E que só viriam a se consolidar quando passou a programação da Globo para o Dr. Francisco e o Edmundo Lemanski, que aí foi obrigada a repetidora daqui a se atualizar para poder ter, porque o Canal 4, a TV Iguaçu, era bem melhor, mas bem equipada, e era um sucesso como repetidora. Inclusive, marcou época o show de jornal que era feito lá do Castel Nix, pelo Renato Chaves, Aderbal Fortes, né? Que era apresentado pelo João José, né? Era o JJ e o Jamur Júnior, e também tinha o Chaim, né? Que aparecia em silhueta, né? Enfim, era a marca dessa questão, né? De televisão do Canal 12, na verdade, o arranque do Canal 12 começa com a chegada da programação Globo, né, que obrigou a uma readaptação interna, porque até então os dirigentes do Canal 12, por exemplo, eu queria ver equipamento funcionando. Eu ia na sala do Dilmar Archegas, que era o executivo do Cunha Pereira lá, e ele pegava e mostrava a guia de importação. Pegava, botava na gaveta, eu saía da sala, ele dizia, dava risada, acalmou o louco do Maza, né? E o assunto assim era levado com a barriga, né? Até que chegou um momento que tiveram que se colocar de uma forma mais profissional, mais técnica, né? E depois de tudo isso aí, tivemos passagens pelo Indústria e Comércio, pelo
pela Folha de Londrina, no qual permaneço até hoje. Eu talvez sou a pessoa que está há mais tempo na Folha de Londrina, que eu fiquei de 70 a 81, depois voltei em 92, estou lá até hoje, né, escrevendo uma coluna, né, no jornal, e para mim é uma atividade missionária, porque quando eu estava afastado de atividades por causa do golpe militar, eu fui fazer umas reportagens no Norte. Fiquei impressionado com a distância cultural do Norte aqui com a nossa gente, né? Essa falta de aproximação. Hoje, isso aí está em parte, não está totalmente encaminhado, mas hoje, em parte, você, por exemplo, trazem o escritor de Londrina para escrever no jornal daqui, da Gazeta, né? E também pessoas daqui que escrevem nos jornais de lá. Mas havia, inclusive, uma certa autarquia em Londrina em relação à cultura. Tanto que chegaram no teatro, por exemplo, a fazer um teatro amador que teve repercussão, ia aos Estados Unidos, tudo, né? Que era um trabalho lá de pioneiros da região. E eu acho que essa coisa de falar de Curitiba num jornal como a Folha de Londrina é uma forma de aproximação, né, de tentar reunir estilos, sabores, né, e também modos de ser. Eu, Luiz Geraldo Mas, 85 anos, faço o que gosto. Estou no trabalho até hoje porque é uma forma de envolvimento pessoal, de realização pessoal, de convívio, né? Mas, sobretudo, é também uma recreação. Há, sim, alguma coisa de recreativo em estar trabalhando em veículos como a CBN, né, que criou em Curitiba a primeira rádio de notícia, né? Aliás, restabelecendo uma tradição que existia. Tinha rádios, nós tivemos rádios de notícia muito antes, né? Mas não essa do estúdio, problema da música, tá? Então, só como é a rádio que só toca notícia, né? Então é uma experiência válida, estamos aí 18 anos no ar, eu acho que consolidados, né? Inclusive tive o convívio de uma das maiores figuras de caráter do jornalismo, de convivência com o José Willi, né? O José Willi, por causa das minhas críticas que eu fazia ao governo Lerner, e o dono da rádio era o Mário Celso Petralha, e ele tinha sido o financeiro da campanha eleitoral, ele foi cercado pelos áulicos para me afastar. E eles determinaram que eu ficasse 4 meses numa situação aí complicada. Fiquei fora. Eu recebia, mas fiquei fora. Então, o que o Willi fez? Todo dia ele dava reclamação dos ouvintes, né, da razão prolongada da minha ausência. E fez com tanta arte, correndo risco, é claro, com isso, mas fez com tanta habilidade isso, com tanto jeito, tão profissional, né, que não deu outra, né? A reversão veio na hora, né? Foi se acumulando, né? E aquele silêncio obsequioso a que eu fui, uma das também violências que eu sofri na minha afora, troço do ato institucional, responder processo militar, uma coisa dentro de uma atividade normal, tive aí essa censura pesada, né? Coisa que não há comigo. As pessoas têm sido, pode ser até complacentes, mas me deixam agir como eu tenho feito. Eu casei com a Lucy Werneck, e tive com ela
4 filhos, né? A Grace Maria, que é jornalista, a Liana Mara, que é advogada, cada uma puxando dos meus lados, né? E o Sérgio, né? Sérgio Luiz, que faz aniversário no mesmo dia que eu, ainda ontem comemoramos junto isso, e o Christian, né? Que é o último do time, uma figuraça, jovem, vibrante, né? E tenho também decorrência da família que vai se expandindo, tenho netos e bisnetos, né? Netos, tenho a Fernanda, que estuda engenharia química, né? Tenho química, Fernanda, engenharia química, Leonardo, já formado em arquitetura, hoje aplicado no estudo da tal da sustentabilidade, né? O Diego, né? Talentoso com música também. O Geraldo, tem um com meu nome, Geraldo, Luiz Geraldo Maza Neto. O problema que ele vai criar com esse nome aí para ele. E mais o Ângelo, né? E tenho ainda 4 bisnetas, né? 2 meninas e 2 meninos.